Muito bem, faremos a lição número 7, para segunda-feira, o custo do discipulado. Jesus mostrou aos seus discípulos quando os chamou para serem pescadores de homens. Eles não sabiam o custo que isso iria incluir. Depois, quando Jesus passou a mostrar-lhes que era o Messias e que sua missão era espiritual, eles então mudaram a visão e começaram a perceber que aquilo que Cristo estava passando era algo real. E Jesus os chamou para que fossem assim luz, como ele era luz. E nos chamou também para que iluminemos outras pessoas nesse mundo. O senhor Harry Launter, ele era um cantor gospel, mas era também um cômico. E ele estava um dia no restaurante, conversando com algumas pessoas e disse: olha, eu sei o que representa a gente espalhar a luz de Cristo por aí. Onde eu moro tem um homem que eu chamo de o acendedor de lampião, acendedor de luz. Aquele homem sai ali pelas 6 horas da tarde, quando está escurecendo, ele tem um bastão muito grande, ele mora na vizinhança, não recebe nada por isso, mas ele pega aquele bastão com um fogo na ponta, e ele vai passando nos postes, onde tem um lampião, e ele então começa a acender aqueles lampiões lá em cima no poste. Não dá para ver o homem ali no pé do poste, mas eu sei que ele está lá pelas luzes que ele vai deixando uma trilha de luz ao longo do caminho. Ele disse: isso me anima muito, que nesse mundo cheio de trevas, eu tenho também que ser um acendedor de luz. Tenho que iluminar o caminho das pessoas. É imprescindível que, ao passar pelos caminhos tenebrosos dessa vida, nós deixemos transparecer a luz de Cristo em nosso viver como discípulos, transmitindo um pouco da espiritualidade que Cristo queria que o iluminador fizesse neste mundo. Ele não só afirma que ele era a luz do mundo, como que também nós, como discípulos, somos também a luz do mundo. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Sua ordem para nós é assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que glorifique o vosso Pai que está no céu. Isso sempre vai ter um custo, o custo de negar-se a si mesmo. Pergunta de número 2, com que palavras Jesus ele mostrou o preço exigido para segui-lo? Marcos 8, verso 31 em diante, diz assim: e começou Jesus a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes, pelos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente isso para que todos ouvissem. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem piedade de ti. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só a questão dos homens. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos junto, ele disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse vai salvar a sua vida. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem pelo preço, pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem vai se envergonhar dele quando vier na sua glória e na glória do seu Pai. Então a pergunta: com que palavras Jesus mostrou o preço exigido para segui-lo? Jesus mostrou que o custo de ser discípulo significa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Jesus mesmo com o risco de perder a vida por amor do Evangelho. Isso é ser discípulo, é representar Jesus e sua palavra sem se envergonhar. Depois que Jesus mostrou aos discípulos que ele era o Messias, depois que ele perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles começaram a relembrar os milagres executados por Jesus pela ordem do Pai, pelo poder do Pai. Eles então compreenderam que deveriam estar preparados para o custo do ministério e o destino que Jesus estava assim proposto pelas profecias para que ele pudesse salvar a humanidade. O Senhor Jesus Cristo iria morrer, mas iria ressuscitar no 3º dia. Essas revelações chocaram os discípulos a tal ponto que Pedro o repreendeu, pedindo que ele tivesse compaixão de si mesmo. Pedro deve ter ficado chocado quando Jesus disse: retira-te de mim, Satanás. Ele deve ter arregalado os olhos, porque ele não imaginava que o diabo iria utilizá-lo para tentar desmotivar Jesus no caminho que ele estava seguindo. Ellen White, no livro
Desejar das Nações, na página 415, ela escreveu o seguinte: Pedro amava o seu Senhor, mas Jesus não o louvou, porque quando ele manifestou o desejo de protegê-lo contra o sofrimento. Suas palavras não estavam em harmonia com o desígnio de Deus, com o plano da graça para o mundo perdido, nem estava em consonância com assim o sacrifício, a lição do sacrifício que Jesus viera ensinar pelo seu próprio exemplo. Pedro não desejava ver a cruz na obra de Cristo, mas Pedro teve que enfrentar a cruz também. Jesus sempre foi sincero com seus discípulos, para que eles tivessem a visão certa do custo do discipulado. Discipulado é brilhar, é deixar a luz de Jesus brilhar através do discípulo. Um dia, um homem se aproximou do grande filósofo Sócrates. Era um homem rico. Ele disse: Sócrates, eu quero ser seu discípulo. Sócrates, o grande filósofo, disse: pode então se acomodar aí e me acompanhar? Depois de uns 15 dias, o homem disse para o filósofo: eu vou embora, não aguento essa vida. Então Sócrates disse: que interessante. Muitos querem entrar para o discipulado, não como discípulos, mas como mestres. Não o suportam, não aguentam. Temos que ser luz para o mundo, porque esse é o papel do discípulo. Um homem que estava no trem percebeu quando uma senhora e um menino desceram junto com ele na última estação. Ela olhou para todos os cantos, olhou para cima e perguntou: moço, essa aqui é a parada 15? Ele disse: não, senhora, essa aqui é a última parada. A senhora ia descer na parada 15, já ficou para trás há mais de 20 minutos. Ela disse: ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Por que, senhora? O que está acontecendo? Eu não tenho dinheiro, só tinha dinheiro para a passagem de vir para cá. Não tenho mais dinheiro. Como é que eu vou voltar para casa? Ele disse: calma. Ele disse: calma, eu vou com a senhora, eu vou comprar passagem para a senhora e para o seu neto. Foi na bilheteria, comprou 3 passagens. Acompanhou aquela senhora até a parada 15. Desceu com ela do trem, conduziu ela para fora da estação, disse: agora eu vou acompanhar a senhora. Onde é que a senhora mora? Ela disse: venha comigo. Ele acompanhou até que ela entrou no portão e ele disse: fica com Deus. O menininho perguntou: o senhor é Jesus? Ele disse: não, eu sou discípulo de Jesus. Por que você pergunta? Porque eu ouvi dizer que quando ninguém mais ajuda a gente, só Jesus ajuda. Então o senhor deve ser Jesus. Disse: não, eu sou discípulo de Jesus. Saiu dali satisfeito. A luz de Jesus havia brilhado através dele. Deus nos abençoe. Possamos entender o custo do discipulado. E se estivermos sofrendo alguma perseguição, algum problema, é o custo do discipulado. Confie em Deus, que tudo isso passará e Ele dará força para suportar. Deus abençoe a todos. Amém.